Boa noite, senhoras e senhor. Olha só, estamos em maioria, meninas. Isso não é uma coisa muito comum. O Ney é bem Mais letras. grupos florestais. Que Uhul, é orgulho. nóis, né? Eu tenho orgulho de fazer uma profissão explorada por você. O Ney tá bendito entre as mulheres hoje. Bem assim, é. Então, meninas, eu preparei aqui uma apresentação com as informações aquelas que estão na convocação ali, né? Os itens pautados. Então, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só ver se está fazendo. Deixa eu acompanhar aqui. Eu estou usando dois canais aqui. Um canal da F-Vale para fazer a apresentação e o meu pessoal aqui para a gente ir conversando. Só para passar para vocês, a gente está fazendo a gravação dessa reunião para futuramente, se tudo der certo, a gente começar a divulgar isso num canal no YouTube, alguma coisa assim, e quem não pôde participar, quiser assistir depois, fica à vontade. Vocês concordam com isso? É bom a gente avisar, né? Você? Concordo. Beleza, então, obrigada. Então, meninas e Ney, e as pessoas que vierem assistir depois, quem sabe, essa é a ordem do dia, né? A gente vai fazer a apresentação das atividades realizadas no ano 2020, a tabela de honorários, que já foi uma proposta lá pela nossa diretoria, alteração e edição do estatuto da F-Vale, que tem alguns itens que precisam ser alterados, anuidade voluntária, leitura e registro dos documentos referentes ao processo de denúncia, conduzido pelo Conselho Deliberativo da F-Vale, projetos para o ano 2021 e prestação de contas do ano de 2020. Então, deixa eu passar aqui. Começando, então, pelo primeiro item, que são as atividades realizadas. Então, a gente fez meio que uma linha cronológica aqui de todas as atividades que a gente fez. Então, a gente iniciou a nossa primeira reunião lá no dia 20 de fevereiro, bem empolgados, não, que ia ser um ano muito bacana, que a gente ia fazer um monte de coisa, várias ideias, né, vários planos. E a gente fez ainda bem pertinho do carnaval, porque não era para perder tempo. Então, aí o pessoal que participou da reunião presencial. No dia 10 de março, ainda antes da pandemia, houve a participação da F-Vale na reunião do Comitê Catarinense de Gestão Florestal, no qual o Ney, que está ali na foto, nos representou. Ney, não sei se você quer comentar alguma coisa referente à tua participação. Pode ser. Pessoal, quanto a esse dia do comitê e da reunião, nós tentamos entrar ali junto ao comitê, fazer parte, mas a CEF também solicitou essa participação, por ser uma associação que engloba todo o estado, né, não regional. No momento, no ato lá, foi decidido que a CEF nos representaria, aos engenheiros florestais, né? E, em suma, foi conversado bastante sobre as políticas do Estado, a parte florestal. O Vibrans, famoso Vibrans, falou muito sobre manejo das nossas florestas, usar o inventário para fazer manejo, isso foi bem bacana. E foi bem aclamado, assim, a questão da participação de engenheiros florestais no comitê, porque é um comitê, justamente, de gestão florestal, e haviam entidades de todas as esferas, mas os engenheiros florestais não estavam bem representados. Então, o pessoal do comitê ficou bem satisfeito. E de lá para cá não tivemos mais nenhuma informação. É isso. Tudo certo? Nossa. Todo mundo sumiu. Certo. Eu me perdi aqui, gente, desculpa. Eu mudei a tela e não estava achando aqui para tirar do mudo.
eu falei que provavelmente isso não mudou, não aconteceu nada de lá para cá por conta da pandemia, né? E na semana passada, se eu não me engano, esse comitê fez uma ação ali, na verdade, envolvida com esse comitê, junto com o pessoal do Inventário Florestal, que teve uma divulgação aí na F-Vale também, que foi a divulgação dos dados de monitoramento das florestas de Santa Catarina, né? Então, isso faz parte desse comitê também. E só para ressaltar essa questão que você falou do manejo florestal, Onei, nesse sábado agora, já trazendo uma notícia fresquinha aí para vocês, vai estar no programa que eu apresento ali, falando sobre engenharia, o Leonardo ou Leandro, eu sempre confundo o nome dele, mas acho que é Leandro, que defendeu a tese de doutorado agora falando sobre manejo de floresta secundária em Santa Catarina. Ele fez doutorado nessa área junto com Fantini na UFSC, e aonde ele mensurou monetariamente o valor das florestas que hoje estão em pé e que estão morrendo, né? Porque floresta secundária é um caminho, né? É um intermediário. Então, se vocês quiserem participar, escutar, depois vai estar em podcast aí para quem perdeu. Então, desse item aí era isso. Vamos lá, vamos para o próximo. Depois disso, a gente fez a nossa reunião online só lá em junho, né? Porque a gente achou que tinha coisas aí para levar em consideração. E a gente também teve uma reunião bastante longa, né? Não sei se vocês lembram, a gente conversou bastante e tal, fizemos várias ideias, vários planos, porque a pandemia logo ia passar, né? E a gente ia fazer um monte de coisa, e infelizmente não foi o que aconteceu. Então ficou registro aí da nossa reunião. Depois disso, no dia 5 de junho, também a gente participou como entidade, né, de uma live falando sobre florestas e sustentabilidade no setor primário brasileiro, realizado pela EFOS, junto com um cara que trabalha lá no governo federal, que é um engenheiro florestal também. Então, a gente teve lá, o Giovanni também teve participando, outros membros da F-Vale, né, mostrando lá fazendo essa ajuda mútua entre as demais associações do país, né? Afinal de contas, a gente tem que estar todo mundo junto, reunido, né? No dia 9 de junho, teve a reunião do Conselho Deliberativo da SBF, na qual eu sou a secretária-geral e o Ney participou representando a nossa associação. Então, foi a segunda reunião do Conselho Deliberativo da SBF, né? O Ney participou lá. E, assim, muita coisa foi mais a título de esclarecimento, né, Ney? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Afinal de contas, a gente também, por ser uma associação de nível federal e com a pandemia dificultou ainda mais, a gente estava fazendo encontros praticamente mensais, né? Até o Giovanni solicitou que a gente fizesse um repasse aqui das atividades desenvolvidas. Como eu sou representante da nossa associação lá, faço parte da diretoria, mas no conselho deliberativo, quem nos representa é o Ney, porque ele é o secretário, e eu não posso fazer parte do conselho deliberativo, afinal de contas, o conselho deliberativo é o que toma as decisões e fiscaliza a diretoria, então eu não poderia estar nos dois postos ao mesmo tempo. Então, o Ney é o nosso representante no conselho deliberativo, no qual outras associações fazem parte, e eu faço parte da diretoria. Então, nessa reunião do Conselho Deliberativo, foi feito um repasse geral de tudo que estava sendo feito, né? Então, só para fazer um resumão para vocês, a gente ainda não fez o fechamento, da mesma forma que a gente está fazendo aqui da F-Vale, da SBF ainda não foi feito, porque a gente depende também de informações vindas de outros estados, né, de outros representantes. Aqui a gente pergunta entre a nossa diretoria, que já é grande. Agora, imagina a nível federal, né? Muitas pessoas, são muitas ações sendo realizadas ao mesmo tempo. Então, a princípio, a gente pegou a presidência da SBF toda irregular na forma da papelada, questão de contas a pagar com a Receita Federal, a gente estava com multas atrasadas, está com processo e tal. Então, foi feita toda essa parte de regularização, de mudança de conta bancária, que a conta bancária da SBF estava aqui em Santa Catarina, e o pessoal da gestão de presidente e como é que chama? Tesoureiro, são lá de Brasília, então precisava fazer essa interlocução. Então, isso foi resolvido. Outra questão que também a SBF tem é um imóvel em São Paulo,
que estava em processo judicial também, essa questão ainda não foi resolvida. E uma outra questão que a gente estava conseguindo era validar a nossa eleição, que aconteceu no mesmo dia que foi feita a eleição para a F-Vale. Por quê? Não sei se vocês lembram, foi a SBF foi feita uma eleição por conta que a eleição anterior foi anulada em virtude de um processo judicial. E aí, como houve esse processo judicial, a antiga gestão não podia repassar para nós, porque ela foi como se cancelada, não lembro o termo bem certinho. Mas por conta disso a gente teve que quase que entrar na justiça de novo para conseguir botar tudo nos eixos, mas agora conseguimos regularizar, tá no cartório, tá tudo certinho. Se pesquisar pelo CNPJ da SBF, tá as pessoas todas certinhas ali, marcando o nome de quem é quem faz o quê. Então, outra coisa que a SBF tem feito bastante é representando a nossa entidade faz parte do Conselho de Entidades CEDEM, Conselho de Entidades Nacionais, né, outras entidades da engenharia civil, da engenharia elétrica, agronomia e tal. Então, a nossa associação faz parte desse conselho lá junto ao Confea, então toma decisões, e algo que a gente está fazendo bastante agora, que está batendo mais em cima, que é o que tem ocupado a maior parte do nosso tempo, foi a questão de participar e mostrar junto ao Confea a importância do engenheiro florestal, e também participar de um processo judicial que o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, está fazendo contra o CFBio, que é o Conselho Federal de Biologia, por conta de atribuições, onde eles colocaram lá que os biólogos poderiam estar fazendo manejo de florestas e também em questão de inventário florestal, e eles não têm a quantidade de estudo suficiente para fazer esse tipo de serviço assim, tanto quanto a gente, né? Então, foi feito um processo judicial e a SBF está junto, né? Está aí fiscalizando essa briga na justiça, digamos aí, entre Conselho Federal de Engenharia e Conselho Federal de Biologia. Então, os nossos trabalhos, digamos, estão mais em cima dessa questão, dessas brigas entre conselhos, tá? Então, assim que a gente tiver esse relatório de atividades, eu vou repassar aqui para vocês, para quem nos acompanha aqui, e passar no grupo da F-Vale ali para divulgar, né? Afinal de contas, a gente está retomando a questão de mídias sociais da SBF, que também estava tudo abandonado, site, a questão de página de Facebook, lista de transmissão de e-mail, isso aí a gente está regularizando, fazendo um perfil do engenheiro florestal a nível brasileiro, conforme aquela entrevista que a gente respondeu aí na metade do ano, mais ou menos. Então, está traçando esse perfil para trazer depois mais novidades. Então, um resumão geral aí da SBF por alto é mais ou menos isso. Não sei, Ney, tu quer complementar alguma coisa daquela reunião? Não só deixar o meu comentário sobre a reunião, referente, pessoal, o Brasil todo, como tu citou, né? Então, é algo muito grande, cada um trazendo, se apresentando primeiramente e trazendo as questões, as situações de cada estado que a engenharia florestal encontra. Acaba aqui sendo um padrão, assim, no Brasil inteiro, né? Mas, basicamente, resumidamente, é isso. Sei, beleza. E é um negócio bem bacana a gente reforçar essa questão da participação da F-Vale, porque a gente é o representante aqui de Santa Catarina dentro da Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais. Então, antes o Ney comentou ali da participação dele naquele evento lá em Florianópolis, lá do Comitê de Gestão Florestal, ao qual a gente não pôde ocupar uma vaga, apesar da gente ter solicitado, né? A gente fez ofício, a gente encaminhou e tal, e eles disseram, não, nós não representamos o Estado, tem uma associação catarinense, né, que faz esse serviço, e ok, tá no nome deles, né, questão de representatividade, mas na sociedade brasileira, nossa associação tem um assento lá representando aqui o nosso Estado, né, então eu acho que é bacana a gente ressaltar isso. E depois eu vou trazer os dados aqui de pessoas que acompanham o nosso trabalho, vocês vão ver como aumentou aí essa questão comercial, foi bem legal.
Então, continuando as atividades aqui que a gente fez, no dia 17/6 foi feita uma visita ao CI Frei Silvério Weber para a realização de uma ação social no local. Eu até tinha comentado na diretoria, naquele dia ninguém pôde participar. Depois há um desenrolar dessa parceria aqui, mas como a gente está seguindo uma sequência cronológica de datas, depois eu vou entrar em mais detalhes, né? Então, veio uma solicitação aqui por conta da Câmara de Vereadores, um contato, e eles querem fazer a revitalização do pátio da escola, né? Então, eu fui lá para fazer uma visita e ver o que a gente poderia propor como associação, de que forma ajudar o Centro de Educação Infantil, que fica ali no bairro da Itopavazinha. Então, no dia 17 de junho, houve uma mesa redonda com os alunos da Engenharia Florestal da FURB, com o professor Dagoberto, que também é sócio aqui da nossa associação, e me chamaram por ser a presidente da associação, para falar do mercado de trabalho em engenharia florestal em Santa Catarina. Então, a gente conversou ali com os alunos, foi aberta também, né? Eu não lembro se mais pessoas participaram além dos alunos, mas foi um bate-papo bem bacana, houve uma interação entre os alunos, né? Teve aquelas bolinhas embaixo da foto ali, a quantidade de pessoas que estava assistindo e interagindo. No dia 2 de julho, então, a F-Vale foi eleita para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Blumenau, através de uma eleição, né? Então, a gente participou, fez toda a questão de processo seletivo, e uns dias depois foi feita a posse, eu vou trazer aqui depois. No dia 6/7, houve uma formação com os professores daquele mesmo centro de educação infantil ali, que eu falei anteriormente, falando sobre o que a gente viu lá na visita, e trazer um pouquinho sobre sustentabilidade e a importância do manejo da arborização urbana para as professoras que lá trabalham, né? Então, qual que era a ideia? Era fazer a arborização do espaço e fazer essas professoras entenderem e usar isso com as crianças. Como o CI, ele atende desde bebês até crianças de 5 anos, se não me engano. Então, a intenção era dizer, olha, de que forma vocês podem usar isso na educação ambiental, mostrar para as crianças a importância de ter uma árvore e até sensibilizar o zelador para que ele não fizesse as podas do jeito que ele estava fazendo. Então, foi bem bacana a conversa ali, falando sobre educação ambiental, propriamente dita, né? No dia 10/7, a F-Vale foi convidada também a participar de uma live com outras entidades da engenharia florestal das 5 regiões brasileiras. Então, onde a gente representou, nesse caso, o sul do Brasil. O evento ele foi promovido pelos alunos da Universidade Federal do Acre e abordou conquistas, desafios e perspectivas para os profissionais da engenharia florestal brasileira. Então, teve nós aqui da F-Vale representando o Sul, teve a Daiane representando o Nordeste, que é a presidente da Associação da Bahia, o Marcos Rino representando a região Norte, porque ele é presidente da Associação do Acre, né, estadual. O Clever ali, que está no banner, é quem promoveu, que era o aluno de engenharia florestal. O Benedito, ele representou o Centro-Oeste, ele é o presidente da Associação do Mato Grosso. E o Ângelo era representante do Sudeste, ele é presidente da Associação do Rio de Janeiro, né? Então, foi um bate-papo bem bacana. E depois que a gente iniciou, eles abriram, e acabando que não ficamos nós apenas falando aqui do sul do Brasil, participou também a Maria Rosa, que está ali na imagem, e o Fábio Souter, que é presidente da Eflonesc, e a Maria Rosa, ela é presidente da FSU. Então, estávamos presentes 3 representantes aqui de Santa Catarina, falando da engenharia florestal de nível Brasil. Foi bem legal, foi um dia super frio, e a gente conversou bastante, assim, como o nosso país é diverso, né, e tem bastante diferença de um estado para o outro, e a questão de desafios e perspectivas mesmo aí para os profissionais da engenharia florestal. Essa está disponível no YouTube, tá? Se alguém quiser acessar depois, é só procurar ali no canal, youtube.com/Cleverson Carvalho, dá para assistir. No dia 13, então, teve uma outra live, em parceria do CREA Júnior com a F-Vale, com o engenheiro florestal Geraldo José dos Santos, em comemoração ao Dia do Profissional da Engenharia Florestal, falando sobre os 60 anos da engenharia florestal no Brasil.
foi transmitido ao vivo também. E o seu Geraldo, foi aluno da primeira turma de Engenharia Florestal do Brasil. Então, ele contou toda a trajetória dele, né? Como é que foi e o que ele espera aí para o futuro. E participou também a Jéssica Drills, que é aluna da Engenharia Florestal. Nesse caso, ela foi a mediadora aí representando o CREA Júnior, né? Então, tá lá disponível também no YouTube do CREA Júnior. E a gente levando ali a marca da Engenharia Florestal da F-Vale. Então, no dia 14 de julho, né, foi nomeada a F-Vale para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente, conforme a Portaria 24261 de 13 de julho, aonde foram empossados, né, os representantes aí, foi o Raico como conselheiro, é conselheiro que chama? E o... tá sem áudio. E o Ney como suplente. É conselheiro? Conselheiro titular e conselheiro suplente. Isso aí. Então, hoje o Ney e o Raico, que nos representam junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Blumenau, né? E o Raico, inclusive, faz parte de um grupo de trabalho aí falando sobre a questão de área de cobertura florestal mínima preservada para fazer alteração. Estão tendo uns estudos aí no município e está fazendo parte, acho que, de mais algum outro GT, agora eu não lembro ao certo. Se ele tivesse presente, ele poderia relatar, mas é bem bacana. Aqui eu acho que vale a gente citar, apesar de ele também não estar presente, mas o Carlos, que é o nosso tesoureiro, ele faz parte também do Conselho Municipal do Meio Ambiente lá de Rio do Sul, mas ele não é indicado pela F-Vale, e sim pela ASF. Porém, como ele é da nossa diretoria, é importante a gente frisar que ele também faz parte lá e hoje, se eu não me engano, ele está como presidente, tá? Do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A gente faz parte de outros conselhos municipais de meio ambiente, no entanto, eu tive apenas o retorno de uma cidade. Rafa, me ajuda. Foi o Guilherme Anese que falou que você e ele acho que representam em alguma cidade, agora me fugiu o nome. Benedito Novo. Benedito Novo, que teve reunião no Benedito começo do ano apenas, Novo. né? Isso. Já teve Isso. 2 reuniões também via online e tá bem bacana, assim. Legal. Então, assim, é a associação sendo vista, né, em outros municípios e sendo lembrada, né? Então, assim, onde tem a participação de algum representante nosso, quer dizer que tem um engenheiro florestal aí atuando e pensando no melhor para a nossa profissão e no que melhor a gente pode entregar para o meio ambiente, adequando aí os nossos conhecimentos, né? Então, depois, para mais adiante, aqui eu tenho os outros municípios que a gente faz parte, só que, infelizmente, não tive mais retorno, né? Não tivemos mais retorno aí dos colegas que faziam essa representação, informando se teve ou não algum tipo de reunião ou mandando ata, mas a gente tem que retomar isso aí no ano que vem e até estar mais presente em outras cidades que a gente não está. Afinal de contas, a abrangência da Ativale é bastante grande. Depois eu tenho a lista aqui dos municípios que a gente participa. Então, continuando as nossas atividades, Rafa, não sei se tu quer falar alguma coisa do Conselho do Conselho do Meio Ambiente aí de Benedito Novo? Não. Tá. Como o Anise é o conselheiro, né? Então, participei só como suplente, mas foi votado a questão do plano da Mata Atlântica, né? Que foi aprovado no município, levando em consideração a preocupação na hora de executar esse plano, porque a parte teórica está muito escrita, porém a nossa preocupação dentro do conselho foi a parte de implementação em si, como é que iria funcionar, cronogramas e tudo mais. Oi? Acho que cortou. Não sei se você finalizou. Não, eu estava falando que essa preocupação dentro do conselho é a questão de implementação do plano, né? Que a parte Sim. teórica está muito bem dito, tudo mais, só que a preocupação em si de como implantar ele. Entendi. Legal. Essa é uma preocupação bastante grande, eu imagino, de todos os municípios, né? Porque a gente bem sabe que a teoria é bonita, mas a prática nem sempre é aquele mar de rosas, né? Então tá, então continuando aqui as atividades, no dia 17 houve uma outra live, falando aí mais especificamente sobre a inserção da mulher
frente ao desenvolvimento da engenharia florestal. Então, foi um convite lá da Associação do Mato Grosso do Sul, Associação dos Engenheiros Florestais do Mato Grosso do Sul, e eles pediram para que houvesse, que eu falasse em nome da F-Vale, como presidente da F-Vale, por ser mulher, né, por estar participando aí da diretoria, e foi convidada a Isabel, que é conselheira da Bahia, junto ao CREA Bahia, e ela falou da situação lá na Bahia, né? Então a gente falou dessas perspectivas aí em relação à mulher na engenharia florestal, né? Então foi bem bacana. No dia 22 e 23/7, a gente realizou o curso online e ao vivo como negociar e vender serviços de engenharia e arquitetura, ministrado pelo engenheiro Enio Padilha. Para quem não conhece, né, o Enio Padilha é um profissional com vasta experiência em administração e marketing voltado para a engenharia. Ele é autor de 11 livros nessa área. Participaram 17 profissionais, entre engenheiros florestais, engenheiros ambientais, agrônomos, teve até engenheiro eletricista e uma arquiteta de diversas cidades de Santa Catarina, inclusive de fora do estado. A gente teve um colega de Manaus, no Amazonas, que fez o curso, participou, gostou bastante e disse que estava esperando os próximos. Então, fica aí, e foi até uma forma da nossa associação adquirir recursos também, né, para se manter e para realizar outras atividades. Então, foi bem bacana aí o feedback da galera que participou. No dia 11 de agosto, então, a gente participou também de uma reunião promovida pela FSU, que também coordena o GT sobre o projeto de lei 105/9 de 2020, com a presença da ACIMA e os representantes do Sintesp para discutir sobre os pontos de vista das entidades referentes a essa PL. Eu coloquei Ney ali, porque foi o Ney que nos representou nessa associação, e aí eu passo a palavra para o Ney para ele explicar um pouquinho melhor aí como é que foi a reunião e do que se trata esse PL para quem não está lembrado. Então, pessoal, esse PL visa a declaração, me ajuda a lembrar aí, a de a questão do autolicenciamento. Licenciamento autodeclaratório, é isso, né? Isso. E assim, o pessoal estava bem assustado, o pessoal da Sintesp ali, e porque fugia assim da questão, os órgãos analisarem isso e impedirem certos licenciamentos irregulares ou que poderiam causar grandes prejuízos, né? Porque pensando em licenciamentos de pequeno porte, tudo bem, se enquadra, mas a PL, ela tem aparentemente uma maldade, assim, porque ela libera para empreendimentos gigantes, portos e por aí vai. Então, eles estavam bem preocupados. Assim, o pessoal da Sintesp ali, da Acima, levantou as questões, os problemas que eles encontram para análise dos processos e tudo mais, porém, só isso, entende? Não, levaram problemas para frente, e ao invés de encontrar soluções. Essa foi a opinião que eu deixei para o pessoal. Eles têm uns problemas levantados, são vários gargalos, segundo o pessoal lá, mas não possuem as soluções. E a PL, ela vem justamente como uma solução para a burocracia, sabe, do licenciamento. Então, eu falei para eles, não é possível, não é viável vocês levarem problemas para uma discussão, sendo que eles estão com uma possível solução para um problema que seria prazo e tudo mais, né? Basicamente foi isso. Depois eu tive que sair um pouco antes da reunião, então eu não tive a conclusão. Também não sei se houve uma conclusão. E de lá para cá não houveram novas reuniões. Se houveram, eu desconheço. É isso. Só para, não sei se tu lembra,
O que que significa essa acima? É a associação dos funcionários do IMA, alguma coisa assim? Eu não lembro agora o termo. Tá sem áudio. Ney, você tá sem áudio. Tecnologia. Bom, exato, exato. É uma associação que, deixa eu pesquisar aqui mais. É uma associação que representa os funcionários, não sei se do IMA ou se do Estado, da parte do meio ambiente. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho e já trago para vocês. Tá. Aí depois você fala que tem problema. Continuando aqui, então, galera, só para representar isso ali, como o Ney falou, foi bem bacana, porque a gente veio como representante aí da associação para discutir essa questão que está diretamente ligado para a gente, apesar do professor Dagoberto reclamar sempre, dizendo que a gente está virando tudo licenciador, que a gente deveria trabalhar com floresta também, mas é algo que a gente faz e faz bastante, né? É o ganha-pão aí de muitos profissionais, então a gente tem que estar inserido. E a gente nada melhor do que profissionais que estão trabalhando, né, no dia a dia fazer parte dessas discussões, né? Então, essa contribuição aí do Ney foi bastante válida e realmente não houve mais, não que eu saiba, né, discussões a respeito disso. Se houver e se chegar a algum acordo, a gente vai trazer aqui para a galera. Então, assim, no dia 20, do dia 21 ao dia 19/10, a gente participou aí de uma sequência de lives junto com outras entidades que estão aí no banner, promovendo aí o segundo Fórum de Arborização Urbana de Santa Catarina. Então, a FVAL entrou como participante aí, uma apoiadora, na verdade, na divulgação, né, do evento. A gente teve até um dos membros do nosso conselho aí participando, que foi o Heitor, que ele trabalha com essa questão de poda e condução de árvores e tal, questão de arborismo, né? Ele é um arborista aí, fez curso e tal. E foi bem legal, assim, é uma forma da gente discutir, é algo novo, digamos, apesar de a gente ter, eu imagino que todos nós tenhamos tido isso na faculdade, essa questão de manejo de espécies urbanas ou silvicultura urbana, como tem se chamado agora, mas é algo que precisa cada dia mais estar nos nossos dias a dia e a gente discutir essa questão das árvores no ambiente urbano, né? A questão do manejo delas, porque muitas pessoas acham que é só plantar e deixar lá. Então, as discussões ali, houveram 4 encontros, e os 4 encontros, cada um com um tema para discutir. Entre eles, um que foi bem bacana é a questão de políticas públicas voltadas para a área de arborização urbana. Teve os outros temas, né? A importância das áreas verdes urbanas. No segundo encontro foi os profissionais do arbonegócio, que daí foi onde o Heitor participou. Políticas públicas, que foi o terceiro encontro, e no último encontro, questões estratégicas para a implementação daí das políticas públicas de arborização urbana. Até porque o negócio lá como é que é? Das cidades, eu não lembro agora o termo, bem certinho, me fugiu, mas acho que é o Ministério das Cidades ou o plano diretor das cidades, se não me engano, precisa ter cidades que tenham mais de 20 mil habitantes são obrigadas a terem um plano de arborização urbana. Então, é uma área para nós, engenheiros florestais, estarmos inseridos também. Então, nada mais justo que a gente estar participando dessas discussões. Então, esse foi um evento agora mais recente. Do dia 28 ao dia 2 de outubro, de 28 de setembro a 2 de outubro, a gente fez a parceria com o Centro Estudantil de Engenharia Agronômica e Florestal, indicando palestrantes e divulgando também a segunda Semana Acadêmica Integrada das Engenharias da FURB, onde estava o pessoal do KF aí junto, né? No dia 21/10, então, foi feita uma nova visita àqueles TI que a gente visitou lá em junho, no começo, e aí firmando uma parceria em conjunto aí com a Diretoria de Educação Ambiental da SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o curso de Engenharia Florestal da FURB, para realizar a arborização do pátio da instituição. Então, essa ideia da parceria, ela vai se tornar um projeto. A professora Tatiele, que está representando agora a FURB, ela está escrevendo um projeto para ele ser um projeto piloto dentro da FURB,
para congregar todas as áreas ali da engenharia florestal, junto com a SEMAS, que já tem um projeto aí de arborização de escolas, e aí a Efivale vai entrar parceira na questão de divulgação e, caso necessário, mão de obra e educação. Afinal de contas, a gente fez esse contato. E a professora lá ficou super empolgada, e tanto a Tatiele quanto o pessoal da FAEMAS gostou muito da ideia. Então, é bom a gente fazer essas parcerias. Quiser, a gente faça isso em outros municípios, né? Não só aqui em Blumenau. Então, é bem interessante para inspirar, né? Então, o que eu falei antes, é uma atividade que se estendeu, né? Não ficou restrita àquela visita lá em junho. Agora, na semana retrasada, uma das últimas atividades aí que a gente desenvolveu nesse ano foi a participação aí da solenidade de lançamento da revista da Associação Catarinense de Engenheiros, a ACE, a edição 147, lá em Florianópolis. Eu estava lá por conta de outros trabalhos e aproveitei a oportunidade para ir como representante da associação. Esse senhor que está à minha esquerda, sem a máscara, ele é o presidente atual da ACE. E aí eu comentei com ele, que eu era também presidente da F-Vale, e ele disse que está inteiramente à disposição aí para nos auxiliar de que forma a gente precisar, tanto a questão de captação de recursos, quanto para a realização de eventos. Afinal de contas, eles são uma associação catarinense de engenheiros, de todas as modalidades, né? Não específica a nenhuma. E aí ele falou que a gente está totalmente à disposição para o que precisarmos. Então, essa abertura, né, dessa possibilidade de realização de evento já está num dos itens aqui do nosso ponto de pauta que eu quero discutir com vocês depois. E para fechar com chave de ouro, né, a última atividade que a gente fez aí na semana passada, né, foi realizada a indicação, a moção de louvor pela Câmara Municipal de Vereadores aos 25 anos de curso de Engenharia Florestal da FURB, uma indicação da nossa associação. Então, a entrega ela não foi realizada neste ano, a pedido da coordenação do curso, no caso hoje é o professor Marcelo Vitorino, pois ele solicitou que a entrega seja realizada no próximo ano, ou seja, ano que vem, 2021, em conjunto com o lançamento do livro em comemoração às bodas de prata do curso, assim como a solenidade de comemoração, né, ao aniversário aí do curso. Então, a gente queria fechar o ano com a entrega dessa moção, e ele falou, ó, melhor deixar para o ano que vem, que daí vai ter um evento solene, a gente faz um negócio mais bonito. Então, essa foi a última ação que a gente fez aí como associação. Conseguimos ainda dentro desse ano, então o papelzinho sai com o documento dessa data, né? Do ano de 2020, que é quando a FURB completa, o curso de Engenharia Florestal da FURB completou os 25 anos. E aí, para o ano que vem, a gente faz a entrega nessa solenidade. Então, pessoal, de atividades, né, da F-Vale que a gente realizou foram essas, tá? Eu contei por alto, deu em torno de 18, 19 atividades. Para um ano atípico, em virtude da pandemia, foi bastante coisa que a gente fez, mas a gente tem capacidade para fazer isso. Infelizmente, o que falta para nós, às vezes, é pessoas para participarem, né? Afinal de contas, a associação somos nós, somos os sócios, somos aqueles que querem levar o nome da associação para adiante. Então, a gente conta com a participação de todo mundo aí para fazer a nossa associação ser mais conhecida. Então, o primeiro ponto de pauta aí foi vencido, que eram as atividades realizadas. E aí, vamos para o segundo item, que seria a tabela de honorários, uma conclusão. No mês de junho, quando a gente teve a reunião da diretoria, foi realizado um grupo de trabalho, né, anteriormente, ou melhor, o grupo de trabalho foi criado lá no começo do ano. Ele estava composto pelo Ricardo Cives, pelo Raico, pelo Carlos Michels e pelo Giovanni. E eles criaram uma tabela de honorários aí orientativa e sugestiva para valores de serviços praticados no âmbito do estado de Santa Catarina. Por quê? É uma solicitação recorrente aí de muitos profissionais, principalmente os recém-formados que não fazem ideia de quanto cobrar por determinados serviços, né? Às vezes até nós, por um serviço que nunca foi feito, ficamos na dúvida, né? Então, a planilha que eles fizeram aqui, a tabela tem 3 páginas, é uma coisa bem breve. E o Ricardo Stevens,
pediu dispensa hoje da nossa reunião, ele já está em férias com a família, falou que não poderia participar, justamente por causa dessas férias, né? Então, nada mais justo de curtir a família nesse período. Então, a intenção aqui era o quê? Apresentar para os presentes, né? Ela não está concluída, então a gente quer concluir para no ano que vem dar visibilidade aí no grande grupo. Então, eu trouxe aqui hoje ela para a gente trocar informações e, quem sabe, ver se tem mais pessoas interessadas em dar uma afinada, uma refinada, sei lá, uma melhorada nessa tabela, inserir talvez alguma outra atividade que não esteja inserida, para finalizar ela e no ano que vem a gente dá publicidade. Então, pergunto aí entre os presentes, eu vejo que a gente está em, não sei, Ney, tem quantas pessoas aqui participando agora? Eu não consigo ver. Teria alguém interessado em participar dessa descrição, dessa tabela de honorários? Eu gostaria de... Pode falar rápido. Não, eu acho que se tiver alguém mais participando, mas as pessoas que estão fazendo essa tabela já tem uma coisa, experiência meio profissional. ruim aqui. E Ó, eles elencaram aqui trabalhos como solicitação de declaração de conformidade ambiental, acompanhamento mensal de conformidade de licença ambiental ou certidão ambiental, elaboração de relatório ambiental prévio, elaboração de estudo ambiental simplificado, defesa de auto de infração, consulta verbal em proposta de solução por escrito, e assim vai. PRAD, nota técnica, inventário, LAP, LAU, CAR, renovação. Tem várias atividades aqui elencadas. Então, como a gente está em poucas pessoas, eu acho que a gente deixa esse item para mais adiante para a gente discutir novamente. O que vocês acham? Positivo. concordo. Eu nem tenho como sugerir valores. Não tá escutando. E agora? Não? Saiu o teu áudio, eu acho. Rafa. Ué, meu celular tá sem áudio. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá me ouvindo? Ouvindo? Cortou. Pera aí, gente. Pera aí que eu não tô escutando ninguém. Gente, Oi, tá ouvindo? agora eu tô. Eu botei no Tá computador aqui. ouvindo? Agora eu tô, desculpa. Foi problemas técnicos. Meu celular parou de sair o áudio aqui. Eu só disse que concordo em trabalhar com isso com mais pessoas, de preferência, e que também como não trabalho muito na área florestal, até não só para recém-formados, mas até para mim, e acredito que para outros colegas, será de grande importância essa tabela. É isso. Rafa? Concordo também que eu acho que seria interessante mais pessoas também opinarem, né? Porque assim vai ter uma pluralidade melhor, né? Uhum. Vocês me escutam bem agora? Talvez a Sim. gente, beleza. Talvez a gente botar como se fosse como é que eles botam consulta pública, né? A gente deixar um tempo para consulta aí da F-Vale no grande grupo e aí ver as contribuições, o que vocês acham? Porque como tem poucas pessoas que estão aderindo às reuniões, a gente fica aqui só num grupinho. E às vezes quando a gente manda no grande grupo, as pessoas se interessam. Perfeito. Talvez ficar um prazo de um mês. Acho que é bom. A única questão que eu vejo, não sei se já havia sido comentado na
na reunião de diretoria passada que a gente definiu esse grupo, mas a questão de abrir muito, é de surgirem muitas opiniões, e daí quando se surgem opiniões, se divergem opiniões também, né? Então, o cara foi designado R$ 10.000, mas eu cobro só 3. E por que não 3? Por que não 5, sabe? Então, meio que ficou assim, se define, se determina, se houve algumas sugestões, é lógico, né? Mas não por muito tempo. Define logo e toca para frente para não ficar aquele... Senão acaba não lançando a tabela mais uma vez. Sim. Tá. Mesmo porque essa tabela não é só para direcionamento, talvez um valor mínimo, não sei como é que está colocado esses valores, né? Mas... O valor mínimo eles botaram aqui. Mas é aquele negócio, Rafa, é como o Ricardo comentou, é uma tabela orientativa e sugestiva, não é obrigatória. Tanto que a gente, quando tinha conversado na última reunião que ele apresentou, acho que foi daí na reunião de diretoria, né, Ney, que ele apresentou ali, ele falou assim, a ideia dos presentes não era nem registrar essa tabela junto ao CREA, e sim ficar dentro do nosso grupo, né, das informações aí da F-Vale, para quem tiver interesse em usar ela. Porque a partir do momento que você registra lá junto ao conselho, ela meio que se torna obrigatória, digamos assim. E essa não é a nossa intenção. A intenção é dar assim, você não faz ideia do quanto cobrar? Olha aqui, você acha que está dentro? Eu não concordo, acho que é muito pouco. Ok, mas parte desse valor, para não acontecer aquele negócio que o pessoal fala da prostituição, né? Isso, talvez é uma orientativa mesmo. Então, assim, deixar bem claro, sim, mandar para o grande grupo, né, que é uma tabela orientativa. Talvez um mês é muito, então, para não gerar tanta discussão, talvez 15 dias, deixar bem claro que sugestões, talvez de trabalhos, valores, orientativa. Então, e talvez ano que vem, conversar de uma forma de alinhar esses valores, aí talvez um pessoal da diretoria juntar isso, porque para pessoas de um GT que querem realmente fazer isso para frente, porque como falaram, se vai para o grande grupo, é capaz de dar aquelas discussões que não levam a lugar nenhum. Sim. 15 dias acho que é um bom tempo. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente está no grande grupo já, apesar de não estarmos em muitas pessoas, mas a gente leva essas sugestões para a diretoria e aí a gente bate o martelo lá. Pode ser? Isso. Beleza. Então, botei aqui 15 dias. Já tem um GT, né? Como você sugeriu, Rafa, que é formado hoje pelos aqueles 4 componentes ali que eu falei, o Ricardo, o Raico, o Carlos e o Giovanni. E até quando a gente discutir isso no grande grupo, se alguém mais quiser fazer parte, né, para que fique delimitado a essas pessoas, como é que é? Se unam a essas pessoas que já fizeram essa discussão prévia, né? Isso, daí fica mais, como é que eu posso ser mais claro essa questão de tabelas. E deixar bem claro, talvez, no grupo, essa questão, 15 dias, e quem quiser participar, o GT tá ali, sugestões em 15 dias. Isso aí, beleza. Então tá, anotado, secretário. 15 dias a partir de quando definimos? Olha, questão de datas, eu acho que é um negócio bem complicado agora. No final de ano. Talvez a partir de fevereiro. Isso. Porque eu não sei se o pessoal agora está com cabeça. Eu pensei até janeiro, lançar dia 15 de janeiro por aí, deixar até final de janeiro. Eu acho que o pessoal pode ser também, que o pessoal volta ao trabalho. Enfim. Tá. Não é uma questão, acho, muito relevante também. Mas vamos entre janeiro e fevereiro, algo assim. Isso. Fica dessa forma. Beleza. Janeiro e fevereiro. Beleza. Então tá. Item 2 vencido, item 3. A alteração de estatuto.
Eu coloquei aqui como uma sugestão a criação de um GT para adequação de questões não previstas no atual estatuto. Aí fui questionado, para que fazer essa revisão? Se ele foi revisado no ano passado, né? Justamente porque isso que a gente está fazendo hoje não está previsto no estatuto. Né? Questão de reuniões online, questão de gravação de reuniões, questão de convocação online, né? Isso não está no nosso estatuto. Outra coisa que aconteceu esse ano e que também não está previsto lá quando da vacância de alguns cargos, quem assume o quê, né? A gente tem que ter presidente, na falta do presidente, assume vice-presidente. Tem o secretário, na falta do secretário, assume o segundo secretário. No entanto, a gente teve uma oportunidade esse ano, como vocês todos sabem, que a gente ficou sem presidente, sem vice-presidente. E aí o estatuto não previa, né? A gente automaticamente entendeu que quem deveria assumir seria o próximo cargo de maior importância, que era o secretário-geral, que é o Ney, né? Então, o Ney ali foi presidente por alguns dias, como é que é? Presidente interino, né, que se fala, mas essas questões não estão previstas no estatuto. Então, como a gente não registrou ainda essa última alteração do estatuto, eu acho que seria válido a gente criar um grupo de trabalho, não precisa ser de muitas pessoas, o último GT que fez essa alteração do estatuto ali, revisou parágrafo por parágrafo, não vai ser o caso agora, a gente vai se ater somente a essas situações que não estavam previstas, questão de reuniões online, de aviso com... Nosso estatuto prevê que o aviso das Assembleias Gerais tenham que ser com 1 mês de antecedência, então a gente não conseguiu cumprir com esse prazo em virtude de vai passar a pandemia? Não vai. Vai poder ser de forma presencial? Não vai. Então, essas questões precisam ser alteradas. E nada mais certo do que criar-se um grupo específico para isso, né? Então, questiono aqui entre os presentes quem gostaria de fazer parte desse grupo de trabalho para revisar essas questões. Posso fazer parte aí, Glaucia? Pode? Perfeito. Obrigada, Rafa. Deixa eu ver aqui mais. Eu também, né, como secretário, assumo essa bronca. Brincadeira. Exato, essa questão de definir é bem importante, porque até que se encontra no estatuto ali que se automaticamente se entende que na ausência do presidente, do vice-presidente, o secretário assume. Mas não está dizendo, como a gente está explanando aqui, né? Não está dizendo que aí o segundo secretário vai virar o vice-presidente e aí quem vai ser o secretário, sabe? Então, não, é meio que impossível o secretário continuar a ser presidente, vice e secretário, né? Fica uma coisa muito pesada. Então, estatuto, vamos trabalhar em cima disso aí, beleza? Até a questão, é bom ressaltar, Ney e Rafa, aí, já que vocês se prontificaram a fazer essa alteração de estatuto, é outra questão assim também. Talvez, dependendo da quantidade de pessoas que se indisporem com cargos, sei lá, né, a gente nunca sabe, né, nunca imaginou que ia ter 2 cargos aí que estariam em aberto, né, mas em qual situação que talvez fosse necessária uma nova eleição, né, talvez pensar desse ponto de vista, né, sei lá, assume-se, todo mundo sobe uma posição e faz uma eleição específica para algum cargo. Será que haveria essa possibilidade? Tem outros estatutos que a gente pode analisar e se basear para que sejam como referência, né? Mas isso eu acho que não é um trabalho agora para reunião, e sim para o GT, né? Que ele decida e depois apresente aí para a diretoria e seja validado no grande grupo, numa reunião, numa Assembleia Geral específica para alteração de estatuto, que foi o que já aconteceu, que não é o caso agora. Então, agora, o que eu queria era só criar esse grupo de trabalho para que essas pessoas se debrucem em cima disso, façam da melhor forma possível, né? A gente já fez alterações consideráveis, inclusive uma delas é a questão da permanência no cargo da diretoria por apenas 2 mandatos, né? Então, isso eu já achei bem bacana da última diretoria que propôs isso, justamente para ver essa renovação, para que mais pessoas participem, para que não fique sempre no mesmo grupo tomando as decisões, né?
E a gente sabe que renovação faz parte, cada um dá a sua contribuição e segue a vida, né? Então, acho que é importante. Então, por enquanto, Ney e Rafa, se mais alguém se demonstrar interessado, daí entro em contato com vocês dois, pode ser? Pode ser. Eu só gostaria de deixar combinado contigo, Rafa, e com vocês sobre qual a opinião de vocês para, por exemplo, para criar esse grupo e começar a trabalhar. Eu sugiro, a partir de 15 de janeiro, fazer essa criação. Já deixo agendado isso. Perfeito. Quero férias, né? Exato. Férias. Nós merecemos. Fechou então, beleza. O próximo item aqui era a questão da anuidade voluntária da F-Vale. Então, como todo mundo sabe, a F-Vale não tem anuidade, né? E eu vi aqui que o Carlos acabou de entrar e ele fez parte de um grupo de trabalho que discutiu essa questão da anuidade voluntária. E até fui questionada em relação, será que é um bom momento para a gente apresentar isso? Falei, olha, quanto antes a gente apresentar, melhor. Mais tempo, como dizem, o não a gente já tem. Então, vamos apresentar, vamos trazer aí para o grande grupo essas informações, e é uma forma até das pessoas colaborarem com aquilo que elas sentem-se representadas. Então, o pessoal do grupo de trabalho montou um texto, eu cortei umas partes aqui, trouxe para vocês, só para a gente frisar o que seria essa campanha, né, em prol da anuidade voluntária. Então, a F-Vale, através dos seus associados, entende que uma entidade de classe formada por voluntários que atuam em benefício dos engenheiros florestais deve ser percebida pelos seus participantes como atuante e importante, despertando por estes o desejo voluntário de contribuir financeiramente. Essa também é uma forma de contribuição para quem não dispõe de condições de participar presencialmente nas atividades, mas que gostaria de colaborar de alguma forma com a associação. A gente percebe que tem muita gente, né, a exemplo dos eventos que foram feitos no ano passado e no ano retrasado, o encontro dos engenheiros florestais, pessoas que viam o empenho da nossa associação em fazer várias atividades, mas que elas não tinham tempo hábil, né, nem de corpo, né, de presente aí, para fazer parte disso. Mas elas queriam, não, se tem pessoas interessadas, então eu vou contribuir de forma financeira para que o objetivo seja alcançado. Então, qual que é o intuito? Como é que funcionaria essa anuidade voluntária, né? A contribuição voluntária, ela seria feita pelo associado, né, e viabilizaria a realização de diversas atividades que a entidade desenvolve. Para facilitar, temos como sugestões alguns valores anuais, de 25, 50, 100 reais ou qualquer outro valor que desejar. Então, a intenção aqui seria justamente divulgar, junto com o relatório das atividades desenvolvidas, né? Eu acho que assim, a gente mostra o que a gente fez e a gente diz, você gostou? Você se sente representado? Você quer contribuir conosco para que a gente possa fazer muito mais? E aí, o pessoal ali, a Letícia, que hoje não pôde estar presente aqui, ela desenvolveu uma arte, que eu acabei não colocando aqui na apresentação. Esse texto, essa parte aqui é só uma parte do texto, foi elaborado um texto maior, falando, né, da doação, colocando os dados bancários da associação para quem quiser participar e fazer a sua contribuição. Então, a minha sugestão, a ideia de trazer isso na Assembleia, era justamente para a gente colocar ela em prática a partir do ano que vem. Né, vejam o que nós fizemos em 2020, no ano de pandemia, você quer que a gente faça mais, então contribua para que a nossa associação possa fazer muito mais pela categoria dos engenheiros florestais. O Carlos Michels está presente ainda, eu não estou vendo ele aqui, não consigo mexer no celular. Não sei se você quer colaborar. Sim, Glaucia. Bom, boa noite a todos. Eu sou franco, a gente participou nas discussões logo no início desse grupo e depois, em função de tudo o que aconteceu, eu vi aí as postagens ali da colega ali que fez aquelas artes ali, mas a gente não falou mais nada a respeito disso. Quer dizer, não ficou mais... não foi, né, mais discutido nada sobre a evolução dessa proposta.
Então, até onde eu acompanhei, ficou por isso, por essas apresentações aí, por essas... Até teve sugestões do Giovanni, se não me engano, alguma coisa, né? Mas, enfim, também não vi, pelo menos no grupo ali, nenhuma manifestação, nem favorável nem contrária, de colegas ali de fora da diretoria. Não é isso? Na verdade, eu acho que não foi repassado no grande grupo essa informação, ficou restrito à diretoria, a gente está dando publicidade apenas agora, mas o trabalho que vocês desenvolveram, né, Carlos, era dizer assim, não, seguramos para esperar passar a pandemia para a gente lançar isso, até porque a pandemia fez bastante pessoas aí ficarem com poder aquisitivo mais baixo, né, inclusive o meu o meu saldo mensal aí diminuiu consideravelmente. E aí a gente pensou que não seria um bom momento a gente lançar essa campanha com todo mundo mal das pernas, né? Então, a pandemia se estendeu, o ano está acabando. Eu gostaria de trazer como sugestão de lançar isso em janeiro. E eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? A gente lança, a gente discute mais um pouco, a gente espera um pouco mais? Queria a opinião de vocês. Ney? Minha opinião, acredito que devemos lançar no ano que vem, não diria em janeiro, porque ainda é algo muito... Janeiro é muito conectado com o ano anterior, e o ano anterior é justamente esse, né, dificultoso. Então, sugeriria fevereiro já. Fevereiro acredito que seria uma boa pegada. E para concluir, o meu ponto de vista é que o GT fez um ótimo trabalho, os serviços estão prontos, então está finalizado, do meu ponto de vista, precisa ser de fato lançado. Então, talvez definiríamos uma data, seria interessante. Eu sugeria fevereiro, não janeiro, porque janeiro está muito ligado com o ano passado ainda, e eu não gostaria, assim como o grupo de trabalho, não quer que soe algo forçado, algo... sabe? Então, minha sugestão é fevereiro. Tá. Mais alguém gostaria de se manifestar? Pode ser para fevereiro, também concordo com ele. E como como é que eu posso explicar? De forma voluntária, né? Creio que não vai ser obrigatório. Eu acho que é até porque o fato, o Ney falou, porque janeiro vem tudo as mensalidades, né? CREA, escola de criança, muita gente aí com a questão dos financiamento de carro e coisa, talvez, poxa, mais um boleto, mais alguém pedindo dinheiro nesse sentido, acho que foi mais ou menos nessa linha, né? Não, mas beleza, eu quero lançar, agora a data sabe-se quando, eu quero lançar justamente porque daqui a pouco o Carlos vai apresentar umas informações aí, e aí a gente vai discutir melhor dados. Carlos, a sua opinião, se quiseres dar, claro. Só um minuto. Tá me ouvindo? Sim, eu só não te vejo, porque eu não estou num negócio aqui, Marapuca. Eu também não vejo mais ninguém aqui, tá só os nomes. Mas, enfim, sobre isso, Glaucia e colegas, eu acho que também compartilho aí das duas opiniões aí, é muito cedo, né, já que a gente veio ainda estamos, né, nessa questão aí de adiamento de contas. Eu, pessoalmente, tive vários boletos cancelados aí de contas, né, que a gente vem, enfim, eu acho que é uma tendência da maioria, então eu sigo a opinião, acho que fevereiro, né, acreditamos aí que as coisas já estejam um pouco mais tranquilas aí, né, então seria o momento para lançar a campanha. Eu, como tesoureiro, né, sou mais do que defensor de que a gente tenha fonte de renda, enfim, possa colocar em prática aí as questões de ações, né, propostas, mas, né, vem aquela questão, não adianta forçar a barra porque, né, as dificuldades realmente no início do ano são grandes. Então, concordo aí com fevereiro, estabelecer uma data aí, dia 15 de fevereiro, não sei se isso é viável, é um final de semana, mas a partir do dia 15 de fevereiro eu acho que pelo menos divulgar, né, como é voluntário, aí os que se habilitarem, se acharem aptos a
a fazerem a contribuição, ok, né? Divulga-se a conta para depósito. Sim, até porque ano que vem, teoricamente, não é para ter carnaval, né? Eu acho que carnaval cairia no dia 16, se eu não me engano, eu não estou achando o calendário aqui agora. Se alguém tiver acesso aí. As notícias, pelo menos aqui em Santa Catarina, eu vi hoje alguma coisa que Florianópolis, enfim, foi cancelado. Uhum. Quem sabe até fazer uma arte aí, ó, já que não temos carnaval, vamos gastar o dinheiro que a F-Vale. Dia 15 de fevereiro é uma sexta-feira. Aliás, janeiro, fevereiro. 15 de fevereiro é uma segunda-feira. Opa, fechou então. Segunda-feira. Beleza. Alguém mais gostaria de se manifestar? Eu encontrei aqui um carnaval. Eu encontrei aqui um calendário 2021 de feriados e o carnaval é dia 16 de fevereiro, na terça-feira. Terça, né? É aquelas datas, mas teoricamente não vai ter aquele auê, né? Nem sei se vai ser feriado, né? Mas enfim, mais alguém gostaria de dar contribuição aí, mencionar alguma data, ou se é o contrário, né? Temos que ouvir as opiniões. Não concorda que deveria ser lançado? Concordo que seria dia 15 de fevereiro. Eu acho bem interessante essa data. Beleza. Obrigada, Rafa. Mais alguém? Acho que ninguém falou. Então, não, eu concordo. Concorda, Jana? Legal, beleza. Então tá, povo, vamos lá, vamos continuar aqui, tá quase acabando. Bem, agora vamos para o assunto polêmico da reunião. Item 5. Leitura e registro dos documentos referente ao processo de denúncia conduzido pelo Conselho Deliberativo da FIVALE. Vou passar a palavra para o Ney, já que ele é o, presidente, coordenador desse Conselho Deliberativo aí, para que ele relate do que se trata aí para quem não está ciente. Sim, eu sou o presidente do Conselho Deliberativo. Eu não tenho aqui o documento em mãos, tá? Mas vou explanar o que aconteceu e do que se trata. Como todos sabem, não, né? Mas a maioria deve ter percebido, a nossa presidente, a Gláucia, ela se candidatou como vereadora para as eleições municipais deste ano. E houve uma denúncia de algum associado que o nome ficou em sigilo para preservar, que ele averigou e acreditou que a Gláucia estaria usando a associação para fins partidários, digamos, para promover a sua campanha, para auxiliar nessa campanha. E então o Conselho Deliberativo fez toda a investigação, levantou as provas, fez o seu serviço de acordo com o que prevê, né, o estatuto, me passaram essas informações e eu passei a Gláucia a questão da denúncia. O Conselho também fez sugestões para a presidente, solicitando o afastamento imediato, a desvincular todas as vezes que ela marcou a F-Vale em algumas postagens, e também teve mais uma solicitação ao qual a Gláucia, a presidente, acatou e fez tudo de acordo ali com o solicitado, e seria isso. Beleza. Então, para quem... Eu acho que não tem muito o que explicar, né? A Ney já explicou aqui. Eu acatei a todas as recomendações aí desse Conselho Deliberativo, saí do cargo, desmarquei as postagens e tal, e fiz a minha justificativa, que nunca foi o meu intuito, afinal de contas, quem cuidava das redes sociais da F-Vale sempre fui eu, né, desde da época que eu assumi como presidente. Então, o que eu fiz foi marcar a nossa associação em atividades relacionadas à engenharia florestal. E como eu estava em período eleitoral, alguém, ou alguém, não se sabe,
eu não fiquei sabendo quem foi a pessoa ou as pessoas que fizeram essa denúncia, entenderam que eu estaria me promovendo às custas da associação, que não é o caso, mas enfim, acatei, saí, pedi licença ali por um período, acho que foi de 15 dias, algo nesse sentido, e como é necessário que isso fosse dado divulgação durante a Assembleia, a gente está cumprindo com o que foi solicitado. Então, isso vai constar na ata da nossa reunião, né, o Ney lá tem o texto, vai resgatar, e aí quem esteve presente aqui na reunião tomou ciência, para quem não sabia do que tinha acontecido ou não tinha entendido da situação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais algum detalhe, eu me coloco à disposição aqui para esclarecimentos. Por favor, pessoal, só deixa eu colocar aqui, eu encontrei o documento. Tá. Basicamente, o único objetivo da associação com essa denúncia é de preservar a entidade, a FVALE, claro, e também não causar dano ou prejuízo à candidatura. Então, essa é a principal intenção do que o Conselho levantou. E, só um pouquinho. Então, só para concluir aqui as solicitações, as sugestões do Conselho foi que a presidente peça imediatamente, formalmente, a licença do cargo durante esse período de eleição, apague das redes sociais as divulgações equivalentes e as citações com referência à FVALE, e também não cite ou faça referência à FVALE em postagens em redes sociais ou divulgações até o final do processo eleitoral. E conforme a Glaucia já falou, ela acatou e é isso aí. Beleza. Alguém tem alguma outra dúvida, algum outro questionamento? Ô, Glaucia. Oi. Só queria perguntar, detalhe só para o registro, essa reunião está sendo gravada? Sim, eu estou fazendo a gravação desde o início dela, desculpa, não te avisei, você entrou depois. Mas é que normalmente quando aparece gravando, aparece um vermelhinho no canto da tela, enfim, mas eu não vi isso, por isso que eu perguntei. Não, a gente está usando um outro formato aqui, porque a intenção depois é colocar essa reunião no canal do YouTube da FVALE, mas ele foi ativado apenas hoje, e aí ele não ficou pronto, ele tem que esperar 24 horas. Mas a gente está gravando para depois até fazer a ata aqui, e se possível, né, a gente divulga depois no canal. Ou senão, a partir do ano que vem, daí as demais reuniões serão gravadas e ficarão à disposição de quem não pôde acompanhar de forma presencial. Perfeito. Não, a minha opinião sobre esse assunto é que foi tratado da forma correta pelo conselho aí, né, pelo pessoal. Só não concordo com a denúncia em si, né, enfim, eu se fizesse parte do conselho, não faço, né, mas seria voto contrário a esse procedimento, porque eu não vi, né, na tua campanha, apesar de estar em outra cidade e ficar um pouco à distância, mas não vi em nenhum momento na campanha da candidata Glaucia ofensa ou mau uso da imagem da entidade, a FVALE, desculpe, ou dentro da engenharia florestal, né, eu acho que isso é uma hipocrisia, tá? Não condenando aí os membros do conselho, mas, enfim, a minha opinião, eu acho que enquanto a engenharia florestal aqui em Santa Catarina não apoiar as iniciativas políticas, né, e tenham aí iniciativa como foi a da Glaucia, né, de boa vontade, eu acho que vai diminuir muito, né, a importância da engenharia florestal, dos engenheiros e engenheiras florestais dentro do cenário político, pelo menos estadual aqui. Mas, enfim, é a minha opinião, fica registrado, é por isso que eu perguntei se estava gravando. Beleza. Obrigada, Carlos, pelo apoio. E realmente, como eu disse antes, nunca foi minha intenção usar do cargo ou da associação para me autopromover, justamente o contrário. Eu aproveitei o fato de eu estar com visibilidade alta e quis levar a associação, o nome da associação, e dizer, eu sou engenheira florestal, com todo orgulho, né? Mas alguém entendeu diferente. E como até justifiquei lá quando recebi a denúncia, que eu fiquei até assustada, falei, nossa, como assim?
Eu falei, não, ok, o Conselho Deliberativo aí tomou a decisão, beleza, vamos acatar, porque eu não quero prejudicar a associação de forma alguma. Então, e também não queria parar a minha atividade política em prol da associação. Eu quis conciliar as duas coisas, mas não deu certo, saí por um período e vida que segue. Mas beleza, mas alguém que queira se manifestar a respeito disso, a gente deixa em aberto aqui, porque eu acho que é importante. Eu acho Fala, assim, Rafa. eu concordo com o Carlos. Eu também, em momento algum, eu te acompanhei a tua candidatura, né? Em momento nenhum eu vi essa ofensa aos engenheiros florestais ou à F-Vale, né? Eu acho que fosse bem neutra em relação em todas as postagens e tudo mais. Mas como o Carlos falou, né? A hipocrisia às vezes reina. Infelizmente. Pessoal, só para fechar, não necessariamente fechar esse assunto, né? Mas para colocar aqui, o conselho, ele de fato trabalhou sendo extremamente, fugiu a palavra agora, mas sendo neutro, sabe? Ele não pendeu assim para nenhum, ele apurou o que veio. Isso. Inclusive, se vocês tiverem, eu não sei se isso é permitido, mas se tiverem interesse, eu tenho o ofício aqui da denúncia, e de fato foi algo bem explanado, a presidente lá sabe bem, né? Foi algo bem escrito, assim, bem elaborado, não foi qualquer coisa. Assim, quanto à denúncia, beleza, cada um tem suas opiniões, eu também tenho a minha, mas quanto ao serviço do conselho, então, de parabéns, e fica registrado só que é o trabalho, é o papel do conselho, e como uma associação efetiva, foi realizado a tarefa. Beleza. Alguém mais gostaria de se manifestar? Acho que não. Então tá, vamos seguir, gente. Vida que segue. Passou o episódio, está registrado aí, todo mundo se manifestou. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de projetos para o ano de 2021. A gente fez uma reunião aí entre algumas pessoas, coletamos algumas opiniões e tal, e analisando também as discussões no grupo, e a gente pensou assim que uma coisa que deu muito certo esse ano, e foi um negócio que atraiu, que movimentou bastante, foi a realização do curso com a Enio Padilha, né? Então, a gente pensa que para o ano de 2021, a gente deveria fazer mais cursos nesse mesmo estilo, ou de forma online, e, se possível, de forma presencial, caso volte, né? Então, a gente teria como sugestões aqui a gestão de escritórios, lá com o Enio Padilha, que era das sugestões do curso, só que o outro, como negociar e vender, ganhou, né, na lista lá, naquela consulta que foi feita entre os associados, mas ficou um pouquinho de diferença da gestão de escritórios, né, afinal de contas, a gente precisa saber vender o nosso trabalho e a gente precisa gerir o nosso escritório, né, às vezes o nosso escritório é nós e o computador, né, quem tem sócio aí sabe que é um pouquinho mais difícil. Então, a gente trouxe algumas sugestões de cursos para serem realizados. Um deles, gestão de escritórios, uso de mídias sociais, que é algo que está muito em alta e todo mundo está usando, né? Como utilizar, como usar essas ferramentas em prol da profissão, ou para vender o seu próprio trabalho, ou para negociar, fazer propaganda e tal. E uma coisa que daí é uma opinião minha, e eu até explanei aqui para o Ney, numa conversa que a gente teve, é a questão de investimentos financeiros, né? Por quê? A gente percebe que depois de uma certa idade, a gente começa a trabalhar como autônomo e nem todo mundo contribui com previdência, né? Previdência seja INSS ou seja a previdência privada e tal. E a gente chega uma época da vida, felizmente, né, que todo mundo está ganhando um pouquinho além daquilo que gasta. Então, investir seria um curso sobre investimentos financeiros, seria algo interessante.
E aí eu queria, esse momento agora, saber de vocês, se vocês concordam com essas ideias, porque partindo dessas três linhas, a gente buscaria pessoas que pudessem vir a fazer esses cursos, né? O de gestão de escritórios a gente já tem, que é o Enio Padilha, que ele já faz esse curso há muito tempo. É questão de negociar agenda com ele e ver como é que funciona, se ele está fazendo na mesma linha que ele fez no ano passado para a gente, que foi bem bacana, né? A gente tem aqui algumas pessoas que participaram, né? Que eu imagino que tenham gostado do curso. E eu queria saber se vocês têm opinião de mais algum outro curso que talvez fosse interessante dar. Que a EFVALE promovesse, né? Se vocês têm alguma outra sugestão. E aí eu abro a palavra para vocês se manifestarem, para que a gente anote aqui as ideias. Eu acho esses 3 cursos bem interessantes, principalmente a questão de investimentos, né? Que eu vejo que a maioria dos colegas, pelo menos que eu converso, eles estão migrando para esse ramo também. Muito dinheiro sobrando, né, Rafa? Eu também sugiro, acredito que cursos, por exemplo, aquele que a CEF fez da Sinfat, já faz um bom tempo, né? Acredito que esses cursos que acabam direcionando a nossa profissão para como trabalhar, como fazer determinada coisa, tanto elaboração de CAR, esses processos mais simplificados, são cursos de grande valia também, que atraem muita gente, tanto pessoas que querem entrar nesse ramo, engenheiros que querem trabalhar nesse ramo, quanto aprimoramento de pessoas que já fazem isso, de engenheiros que já fazem isso, quanto de alunos e acadêmicos que já querem saber como isso funciona para estar aplicando aí mais para frente. Legal. Nessa linha, só para complementar, o Ney, lembra que eu comentei com vocês numa das atividades que a gente fez aí recentemente, que eu participei do evento lá da CE, em Florianópolis, e eu conversando com o presidente da Associação Catarinense dos Engenheiros para a realização de um evento, ele comentou que se a gente quisesse promover algum evento, eles estariam dispostos a nos auxiliar, né? E aí eu coloquei como uma outra sugestão aqui, realização de evento em parceria com a ASGASC e a ACE sobre licenciamento ambiental. A ASGASC é a Associação dos Gestores Ambientais de Santa Catarina. No ano passado, se eu não me engano, eles fizeram um seminário de gestão ambiental. Ano passado, ano retrasado, agora não lembro. Mas a gente foi convidado a participar e eles falaram sobre várias atividades. E os gestores ambientais trabalham diretamente com licenciamento ambiental. Então, eles entraram em contato com a gente e perguntaram se a gente não gostaria de fazer um trabalho, um evento em conjunto, um seminário, um simpósio, um workshop, alguma coisa assim, no ano que vem. E aí eu falei, poxa, se a ACE se disponibilizou também, então por que não fazer um evento em conjunto com essas 3 entidades? Porque daí a gente chama os gestores ambientais, a gente chama os engenheiros florestais e a gente chama os engenheiros que queiram trabalhar com licenciamento ambiental. Porque, assim, licenciamento ambiental, supressão de vegetação entra em licenciamento ambiental, a questão dos relatórios ambientais prévios, que tem a parte do meio físico, a gente pode fazer também, questão de levantamento de fauna e flora, e ali dentro estaria isso que você falou, Ney, o Sinfat, o DOF, e várias outras coisinhas, como mini cursos, talvez, né? Como elaborar uma planta de uso do solo? Pô, eu sei fazer isso, mas uma pessoa que nunca fez, né? Esses dias um colega nosso, que faz parte da EFVALE, entrou em contato comigo porque ele não sabia onde pegar uma certidão de uso de solo lá em Florianópolis. Daí eu falei, poxa, mas isso é lá na Secretaria de Planejamento e tal, são macetes, aquelas coisas do dia a dia, que às vezes as pessoas nunca fizeram aquele tipo de trabalho e não sabem onde ir, não sabem quem buscar, né? Então, esses mini cursos aí que você falou, a minha ideia era botar num grande evento sobre licenciamento ambiental, né? Então, era uma sugestão que eu tinha, né? Pode falar, Ney. Me surgiu a ideia, que é bem legal, sobre, por exemplo, esses mini cursos são super bacanas,
Um exemplo hipotético, certidão de conformidade ambiental, do início ao final. É um curso, sabe, que tu vai sentar na frente do computador e vai aprender a iniciar um requerimento e protocolar ao final. Só um exemplo, tá? Assim como vários outros licenciamentos aí e serviços menores que a gente consegue estar englobando em mini curso. CTF, tem, tantas outras coisas. O DOF mesmo, o Michels aí que sabe, né? O sócio dele manja bastante disso. E, cara, acho que toda semana tem alguém no grupo da F-Vale perguntando: alguém sabe mexer no DOF? Alguém já fez isso no DOF? Falei, gente, DOF é um negócio que a gente tem que chamar alguém que domina isso para tirar a dúvida da galera, porque, meu Deus. Mais alguma sugestão, gente? O que vocês acham dessa ideia do evento em parceria com outras associações? Eu acho boa, Glaucia, acho boa ideia e vem de encontro, né, ao melhoramento profissional dos colegas aí que estão iniciando a vida, enfim, nunca é demais aprendizado, né? Sim. E a gente mesmo aprende, né? Sempre é um aprendizado. E quanto ao DOF, eu ofereço o meu sócio aí como parceiro aí. Ele nunca fez curso diretamente, mas ele tem um know-how e vou sugerir a ele montar, não para início do ano, mas digamos aí pela metade do ano, quando a coisa estiver um pouco mais tranquila, né? Fazer esse curso e montar, claro, com custos, obviamente, né? Como é o do Enio, né? Mas ele repassar uma proposta aí para a diretoria e tá passando esse curso sobre DOF. Ótimo, perfeito. Eu acho que vai ser bem bom. Até eu lembro que, além do teu sócio, que apesar de ser advogado, né, ele lida diretamente com isso, tem uma outra pessoa que, se eu não me engano, o Rafão tinha comentado que ele, tipo, tudo que é DOF, ele passa para esse cara, que é aí da região do Alto Vale, se eu não me engano. Eu não lembro o nome da pessoa. Mas essas são aqueles que a gente recorre quando está com algum problema, né? Então, poxa, vamos passar esse conhecimento adiante aí, vamos se ajudar, né? Não, com certeza, a gente está sempre à disposição. Eu não conheço outro profissional aí que atua na região, mas a gente tem tido bastante aporte aí de consultas aqui com o Jonas, chama-se ele. Ele é advogado, sim, mas é também gestor ambiental. Ele tem formação de especialização em gestão ambiental. Legal. Mais alguma outra sugestão, gente, de curso? Eu tinha uma outra sugestão aqui, mas não é muito relacionada aos engenheiros florestais, mas eu acho bacana e eu já tinha pedido aqui, que foi, na verdade, uma sugestão há uns anos atrás do Rolf, que não está na nossa reunião, mas ele faz parte da nossa diretoria como conselheiro, sobre, por exemplo, declaração de imposto de renda. Todo mundo tem que fazer, todo ano, né? E ele me passou que o pessoal da Mútua, de outro estado, estava fazendo, né, para os seus associados. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o novo presidente, diretor-geral da Mútua, para que fizesse isso também, né, para o pessoal aqui de Santa Catarina, e ele falou que iria verificar a possibilidade. Não sei se cabe para a engenharia florestal, né? Isso é algo mais pessoal, né? Não deixa de estar dentro da gestão de escritórios, mas se for interessante para vocês, seria algo a gente a se pensar também. Questão contabilidade básica, sei lá, essas coisas assim, sabe? Então a gente está aí agora abrindo esse espaço para sugestões. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm outras ideias, né? Até porque depois a gente faz um compilado dessas sugestões, manda no grande grupo, faz igual fez do Enio Padilha, qual que você escolheria se fosse para fazer, em nível de prioridade, qual que você colocaria em primeiro lugar, o que mais que te interessa saber, o que menos te interessa saber, para daí, a partir dali, a gente buscar outras pessoas para que façam esses cursos, né? Então, queria saber de vocês, se vocês têm alguma outra sugestão. Além do DOF, de minha parte, não teria mais nenhum, em princípio, né? Tem uns cursos aí que eu já fiz com o Dagoberto, mas em função da saúde dele, não sei como é que vai ser para o ano que vem agora, né? Mas na parte de investimentos florestais, ele tem bastante material, enfim, os cursos dele, ele
fiz dois, né, dois cursos intensivos com ele sobre investimento e reflorestamento, e é bem interessante, mas não sei, aí é uma questão que tem que ver antes a saúde dele, como é que está. Já anotei aqui, Carlos. Rafa, Jana, mais alguma sugestão? Tem mais alguém aí? Eu não consigo Eu acho que ver do aqui. DOF eu acho bem interessante. Tá. Essa parte aí de uso de mídias sociais eu acho bem legal, porque dá até para a gente chamar alguém que sabe engajar melhor a parte até para F-Vale mesmo, para a gente conseguir engajar tipo, as postagens, ver qual é o melhor horário, trabalhar com isso, assim, trazer uma pessoa que sabe melhor lidar com isso, além do que a gente vai pesquisando e catando por aí. Seria bem interessante. Uhum. Eu vi que o Anderson também está participando. O Anderson, se quiser dar alguma colaboração, uma sugestão, fique à vontade. Acho que não. Beleza. Mais alguém quer dar mais alguma sugestão, pessoal? Então tá, então vamos seguir aqui. E o último item da nossa pauta é a prestação de contas. Passo a palavra então para o nosso financeiro aqui, seu Carlos Michels, nosso tesoureiro. Tesoureiro presente. Bom, a gente tem um extrato que eu enviei no grupo da diretoria, né? O extrato da conta. Tá na tela, tu não consegue ver? Eu não. Eu te confesso que não sou muito prático aqui, eu não sei lidar com essas apresentações aqui, mas eu estou vendo a minha própria imagem, que não sei. Ô, Carlos, do lado do teu nome tem um alfinete, tu clica lá. Ah, esse é o alfinete. Você está no computador ou no celular? No computador. Agora apareceu. Então, apareceu. Ok, todos estão vendo. Então, isso é uma tela impresso, né, do nosso extrato de contas, da única conta vinculada, né, em nome da F-Vale, na CredCrea, agência aqui de Rio do Sul, que, enfim, levou um tempo aí, até eu e a Gláucia nos inteirarmos e habilitarmos nossos nomes para poder movimentar essa conta. Então, ela estava com um saldo de 1.142,76 centavos da gestão passada, né? Iniciou-se com pagamentos de débitos que foram sendo acumulados aí por conta do registro da ata, parte fiscal aí que foi sendo feita até o mês 7 agora, mês de julho desse ano, né, 2020, em que a Gláucia e o Ney pagaram algumas despesas de cartórios, contadores, enfim, foi tudo contabilizado com recibos, né, que estão arquivados, que são os débitos que foram feitos ali de R$ 589, foram, na verdade, reembolsos, né, feitos à Gláucia e ao Ney. Após isso, iniciou-se os depósitos daquele curso do Enio Padilha, né? Eu tenho aqui Produções, 893 Produções, que é a empresa dele, né? E aí, esse curso foi parcialmente pago, eu acho que era com o Mercado Pago, agora eu não sei, porque eu não acompanhei, eu fiquei à distância aqui só monitorando a conta aqui bancária, né? Enfim, o resultado do curso em si foi gerenciado aí pela Gláucia e não me recordo agora o nome, a memória A Letícia. A Letícia, é isso, a Letícia. Eu e ela depois conversamos e tal, foram apurados os valores, as despesas, enfim. O resultado disso foi nesse relatório que ficou com ela, te confesso, eu recebi por WhatsApp, mas essa coisa de vem por WhatsApp, vem por e-mail, acabei não salvando, mas esse relatório está com ela, acho que com a Gláucia também deva estar, tá? É específico do curso, tá? Ele deu o resultado pequeno, né, pelo número de participantes, mas deu um resultado positivo, né? Tanto que nós chegamos ao final ali do mês 7, que foi a última movimentação, que foi o pagamento da diferença, né, porque ele recebeu, o Enio, né, recebeu esse dinheiro na conta dele, né,
e a diferença ainda ficou de R$ 455,19, que coube, né, a F-Vale efetuar esse pagamento, que foi feito, então, nesse depósito, nessa TED, né, teve um custo de R$ 6,50. Por resultado disso, nós estamos hoje com um saldo de R$ 861,87. É o que nós temos em caixa, salvo outras apurações que não me chegaram, mas a movimentação que houve foi essa, né? Depois disso, mês 7 ainda houve, né, essa movimentação. Depois disso, pelo menos eu não fiquei mais sabendo de nada, né? Enfim, pandemia aí atrasou tudo. Então é isso, pessoal. Perguntas, se tiverem, fico à disposição, mas meu trabalho como tesoureiro se resumiu a essa movimentação. Primeiro, a habilitação, né, da conta, já que a agência do Credicre é utilizada, fica aqui em Rio do Sul. Foi aberta aqui a conta, né, na época lá. E é isso. O resumo da coisa, como tesoureiro, que eu atuei foi até isso daí. Pessoal, eu abri aqui, se eu não estou errado, abri o relatório aqui do curso do Enio Padilha, que foi a única movimentação que a gente teve, além dos pagamentos, né? Conforme o Carlos trouxe ali, esses R$500 que foi pago para minha pessoa foram 2 taxas que eu paguei para a Receita Federal, que a gente não tinha pago no ano de 2019. Então, uma delas estava com juros e tal, saiu um pouco além de R$250, que era referente a uma taxa que a gente tem que pagar todo ano para a Receita Federal. Então, a do ano passado foi com juros, a desse ano a gente pagou dentro do prazo. Então, deu um total de R$500. E o valor passado para o NEI foi os valores do registro da ata de posse de eleição no cartório, tá? O restante ali é só movimentação referente ao curso. Então, só para passar do curso, já que o Carlos está sem o relatório, eu acho que é interessante a gente falar, por isso que eu falei da importância de a gente fazer mais cursos, que é uma forma da gente arrecadar dinheiro para poder fazer outras ações. Todas aquelas ações que a gente fez ao longo desse ano, exceto do Enio Padilha, todas as demais foi tudo por conta nossa. Então, participação em evento lá em Florianópolis não teve custo para a associação, né? Foi custeado de alguma outra maneira, aproveitar alguma oportunidade, alguma viagem de trabalho, alguma coisa assim, né? Então, todas as ações foram feitas de forma voluntária, né? Então, por isso que eu falei lá no começo, a gente precisa de pessoas interessadas em participar, em fazer a representação e em se doar, digamos assim, né? E a partir do momento que a gente consiga ter sobra em caixa, se necessário e interesse for da associação, é interessante que a associação faça uma visita em determinado local, e que seria isso super interessante para a associação, se a diretoria concordar, há a possibilidade de haver uma contrapartida do caixa da associação, mas isso tem que ser decidido em diretoria, tá? Ele não simplesmente, igual você decidiu que vai precisar de dinheiro para viajar e ela pega, não é assim que funciona. Então, do curso do Enio Padilha, vocês podem ver ali que tem entradas de R$135 e R$150. Isso é referente às datas de prazo para inscrição no curso. Se fizesse até determinada data, era R$135, depois dessa data específica, agora que eu não tenho marcado aqui, era R$150, tá? Então, só para passar para vocês, o total aqui que a F-Vale lucrou, se não está errado, pelo que eu entendi, é isso aqui, a F-Vale lucrou R$414. É isso? Será que foi isso? Eu não lembro. Faz tanto tempo. Pela conta que eu tenho aqui, isso aqui. Glaucia, foi, como eu disse, esse resultado primeiro foi apurado lá pelo Enio, se não me engano, né? Mas em torno disso, o valor exato, como eu disse, não fiquei comigo aqui, né? Só me coube esse pagamento da diferença aí, de 400 e pouco, né? 456. Mas foi o resultado, é o que tem na tua planilha, o resultado financeiro final, né, no caso. Porque aí foi a Letícia, né, junto comigo, depois na verdade eu só esclareci algumas dúvidas, porque era muita, tinha os valores recebidos, os valores devidos ali, que eram... essa planilha que eu estou aberta aqui. Exato, mas o final fechou, o Enio concordou, tinha ali
centavos, ali alguma coisa, mas no final a gente chegou à conclusão que estava correta a planilha que a Letícia chegou à conclusão dela. Isso, mas foi isso aí, ó, o lucro para a associação para realizar aquele evento foi de R$ 414,81. O somatório de toda a arrecadação do curso foi de mais de R$ 2.000, só que tinha os custos do palestrante, de algumas outras taxas ali que já estavam previamente relacionadas, né? A gente concordou com aquilo, e aí quando foi feito o repasse, a gente só teve que repassar os valores, porque uma parte entrou na nossa conta, conforme consta ali, e uma parte foi para a conta da 893 Produções. E aí o que sobrou para a gente foi esse valor de R$ 400. Então, teoricamente, no ano de pandemia, a nossa associação arrecadou R$ 414,81 com a realização de um curso. Então, assim, se a gente viesse a fazer cursos na mesma linha, pelo menos 3 ao ano, a gente já estaria arrecadando em torno de R$ 1.200, né? Isso é bom, né? E ainda mais contar com, talvez, aí, como é que a gente falou antes aqui, a anuidade voluntária dos demais colegas, a gente já teria um saldo em caixa para, quem sabe, fazer um evento, né? Fazer, quem sabe, no ano que vem, participar junto com a FURB, ser apoiadora de alguma forma, ou fazer um evento igual foi feito lá o encontro dos engenheiros florestais, né, que foi bem bacana e ninguém custeou, pagou nada, porque a associação tinha dinheiro em caixa. Então, gente, esse era o relatório aí, o balanço financeiro. Alguma outra dúvida? Não. Tudo certo por aqui também. Ok. Então tá, gente, de pauta a gente tinha isso, aqui eu só trouxe para vocês agora os municípios que são de abrangência hoje da F-Vale, apesar de a gente já estar atendendo outros municípios que aqui não estão relacionados, que tem pessoas que participam da F-Vale porque sentem-se representadas por ela, né? Teoricamente, os nossos municípios do Vale do Itajaí são esses que estão aí em tela, mas nada impede que outras pessoas venham a participar. Isso aqui é mais a título de conhecimento. Aqui os Condemas, hoje que a gente tem representante nomeado, né, então a Rafaela ali comentou antes de Rio dos Cedros, que está ativo, onde o Guilherme Anesi representa, Blumenau, então, é o Raico e o Ney, e dos outros municípios a gente não teve mais retorno, não teve mais informação, né, Guabiruba, Brusque, Timbó, Indaial e... cadê? Benedito Novo? Não, e Rio dos Cedros. Guilherme participa de Benedito Novo, né? Marquei aqui errado. E Rio dos Cedros também. É os dois? Sim. E de Timbó, é tu, Rafa? De Timbó, eu apresentei a proposta para eles, foi em 2019, né? Foi em votação, só que ele é paritário, então teria que entrar uma associação existir. Então, estamos no aguardo e na fila de espera. Tá, beleza. Peraí. Os demais ali, como eu falei, não mandaram mais notícias, né? Então a gente tem que correr atrás aí da galera para ver quem está participando. E aqui, ó, para trazer para vocês em relação ao nosso grupo de WhatsApp, né? Hoje a gente já tem mais de 220, temos o total exatamente 220 pessoas participando, e a gente tem associados, a gente não tem 220. Então a intenção aqui era justamente a gente aumentar o nosso número de sócios, né? E, se possível, que esses sócios, além de se tornarem sócios com ficha, bonitinho, eles sejam atuantes, sejam participantes, né? Participem aí das ações, das atividades, deem sugestões. E aí, para isso, eu conto com a ajuda de todo mundo aí, o máximo possível, para divulgar entre seus colegas, para dizer, vamos fazer parte, vamos participar, vamos representar aí, vamos participar das ações da F-Vale. E os números, gente, que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó. A gente deu um salto muito grande no número de seguidores no LinkedIn, que é a rede social profissional
tá? A gente estava com, se eu não me engano, 1.800 e a gente foi para 2.800 nesse ano. Então, a gente tem bastante pessoas acompanhando o nosso trabalho lá no LinkedIn. E eu posso dizer que isso aumentou muito agora por conta da pandemia. As pessoas começaram a fazer mais coisas online. E eu vejo que a gente fazer cursos online e divulgar nessas mídias atrai muitas pessoas, como foi o caso lá do colega de Manaus, né? Não veio pelo LinkedIn, ele é meu conhecido profissional, que ele é engenheiro florestal lá em Manaus, conheço ele por conta da SBEF, mas são canais que a gente tem que explorar. Ali, como acho que foi a Jana que comentou, né, que a gente tem que saber utilizar melhor as redes sociais. Talvez um curso de uso do LinkedIn, porque é uma ferramenta que eu não uso muito. Eu não sei explorar, eu sei que quem explora bem essa ferramenta é o Giovanni, ele já comentou que ele é bem atuante lá, e eu vejo que tem muitos colegas florestais usando bastante. Então, talvez uma sugestão aí a gente ser mais atuante nessa rede social também, além do Facebook e do Instagram, que a gente já faz as nossas publicações e comentários aí, e o pessoal se comunica também. E é isso, gente, que eu tinha aí para trazer para vocês, eram isso, vencemos a pauta, vencemos os itens, e se alguém quiser fazer mais algum comentário final aí, Ney? Por favor, pessoal, eu gostaria, Gláucia, que tu desabilitasse, por favor, né, a tela ali, o compartilhamento de tela, e se os demais sentirem à vontade para liberar o vídeo e a gente fazer um print aqui, tirar uma foto da nossa reunião. Eu só tenho que saber como aqui parar a apresentação. Como é que eu faço para eu aparecer? Alguém tem ideia disso? Tem que ir aí em cima. Tem que ir onde está os quadradinhos aqui, aparece a tua foto lá no canto, tem um quadradinho, um monte de quadradinho, vai clicando ali, ele vai aparecer uma forma que fica todo mundo. Só um pouquinho, deixa eu encontrar aqui o quadradinho, tá difícil. No canto direito, em cima da tua foto, tem um clipezinho e do lado tem uns quadradinhos, assim. É que fui eu que eu criei não sei se tem diferença para quem criou a reunião aqui. Do lado daquele negócio de fixar. É do lado do fixar aqui, a minha técnica aqui tá falando. Deixa eu ficar mais do lado. Eu não... Só tenho o meu fixar na... achei. Vamos lá. Deu aqui, tem um detalhe aqui. Foi. Deixa eu ficar mais abaixada para aparecer a FIVALE. Só um pouquinho, está aparecendo a FIVALE. Ativar o som, fixar na tela, remover a reunião, só um pouquinho. Sorria, meu bem. Um pouquinho. Ai. Eu já dei um print. Dá um sorriso aí, vai. É bom. Faz de conta que tá feliz. Está aparecendo aí também? Pra mim aparece. Então está aparecendo todo mundo, faz aí. É isso aí. Peraí. Deixa eu botar aqui. Um momento. Vou botar mais uma. Pode esperar. Agora vamos lá. E de novo. Boa. Manda lá. Obrigado, pessoal. É isso, então. Agradeço. Valeu. Obrigada pela participação aí de todo mundo, então, né? Aos que se fizeram presente. Infelizmente foi meio em cima do laço, mas vencemos a pauta, divulgamos, anunciamos no grupo e não podemos dizer aí que não foi avisado, né? Então, tá todo mundo de parabéns aí por ter vindo e participado e pelo ano atípico que foi. Eu desejo a todos aí boas festas e saúde para todo mundo, né? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até 2021. Até 2021. Valeu, gente. Tchau.